Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Douglas Costa e estamos estudando a revista Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, da editora CPAD. Hoje nós vamos tratar da lição de número 10, que tem por título O Desafio da Janela 10x40. E antes de darmos início, eu gostaria de pedir para você que nos acompanha, que divulgue o trabalho realizado aqui pelo canal Crente Docente, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho aí para receber as notificações e acompanhar de perto o trabalho realizado aqui por esse projeto. Tudo bem? E antes de darmos início, eu quero aqui deixar o meu agradecimento aqui ao pastor Edvanei pela oportunidade de ministrar essa aula aqui e também a toda a equipe que contribui aqui, que desempenha aqui um papel importantíssimo na divulgação do trabalho, nas aulas, tudo aquilo que compõe o projeto. Tudo bem? Bom, vamos dar início aqui à nossa aula. Deixa eu colocar aqui na tela o PowerPoint, nosso slide. Aqui, beleza. Lição de número 10. É um termo extremamente relevante para estudarmos, porque é algo que é abordado dentro de missões e nós conhecemos missões de uma forma geral, né? Talvez nós não conhecemos as suas ramificações, né? Nem os seus desdobramentos ali, talvez quando o assunto é missões, né? Mas a janela 10x40 é um tema, um assunto de extrema relevância para falarmos, tá? O nosso textuário da revista está lá em Romanos 15, versículo 20, que diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Verdade prática, a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. O que é a janela 10x40? Talvez esse seja uma expressão, um termo mais familiar para quem é envolvido com missões. E talvez o seu envolvimento não seja tanto assim e você nunca tenha ouvido essa expressão janela 10x40, né? Mas o que significa a expressão janela 10x40? Na verdade, é uma coordenada que corresponde a países em que a perseguição cristã ela é elevada. Por que 10x40? Na verdade, 10 significa 10 graus de longitude e 40 de latitude acima do Equador. E por quê? Porque é exatamente nessa disposição em que os países com essa perseguição ao cristianismo é elevado, tá? E esta região, ela concentra ali 95% dos povos menos evangelizados no mundo, que é o que a gente vai ver mais para frente, que são os povos não alcançados, tá? Contam com aproximadamente 67 países e as religiões que mais crescem aqui nessa região, que você está vendo aí no seu slide aí na tela, 67 países, né, que mais crescem, onde que a religião mais cresce neste lugar são o budismo, o islamismo e o hinduísmo. Aqui é uma lista mundial de perseguição, está atualizada, 2023, que eu peguei lá no site Portas Abertas, tá? E aí você consegue ter um panorama do nível de perseguição, né? Os que estão em vermelho é onde a perseguição é extrema, e os que estão em laranja é onde a perseguição é severa, né? Ainda assim é uma perseguição alta, né? E aí também pega alguns países ali da América do Norte, Central, ali, América do Sul, países esses que não estão na janela 10x40, mas aqui eu peguei esse mapa por completo para que você possa ver de uma forma geral, né? O nível, como é tratado, como é classificado o nível de perseguição no mundo, né? Portas Abertas é um projeto
que já realiza esse trabalho já há bastante tempo. É um trabalho bem sério, são pessoas bem comprometidas com missões. Se você não conhece, vale a pena você ir lá no site deles, que vai estar aqui na descrição também, para você conhecer mais sobre o trabalho, para apoiar projetos, tá. E aqui nessa lista tem os 50 países mais, em ordem de perseguição, né. Os 50 países onde o nível de perseguição é mais intenso, tudo bem? Os 11 primeiros países são onde a perseguição ao cristianismo ela é extrema. E aí você talvez não esteja surpreso, mas o primeiro da lista é a Coreia do Norte, seguido por Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão e o 11º que é a Índia, tá. E aí segue, eh, depois com a listagem, tá. E aí você pode tirar um print dessa tela para depois, olhar com mais calma, ir lá no site do Portas Abertas e procurar mais sobre o assunto de maneira um pouco mais aprofundada, tudo bem? E quem foi que criou essa expressão janela 10 por 40, né? Quem foi a pessoa que trouxe isso em evidência? Na verdade foi um missionário, irmão, né, em Cristo, chamado Luiz Bush, tá. Ele é um missionário e estrategista de parceiros internacionais, né, e em 1990 ele criou essa expressão para se referir, né, às regiões do hemisfério oriental, além de europeus e africanos, parte do hemisfério ocidental, né, localizado, entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, como eu já disse aqui. E é numa área exatamente em que o nível de perseguição cristã é extremamente elevado e os desafios socioeconômicos também daquele lugar, daquela região, também é extremamente, alto, né. São países que estão em extrema pobreza, países que não têm acesso a médicos, né. É claro que não por coincidência o fechamento ao evangelho, essas coisas também acontecem, tudo bem? Então exatamente por conta das altas perseguições ao cristianismo, né, se torna um desafio chegar a esses lugares, mesmo com a ideia de assistência social, né. Eh o pouco investimento nosso enquanto, eh, cristão, enquanto igreja, deixa muito a desejar. E nós vamos falar disso mais para frente um pouquinho, tudo bem? E aí, antes da gente, né, continuar, eu queria trazer aqui um dado que eu achei bem relevante quando eu comecei a preparar a lição e estudar sobre, eh, a janela 10 por 40, né. Existe cerca de 900 igrejas para cada povo não alcançado. Então é algo que nos faz refletir, né. Para cada povo não alcançado, existe cerca de 900 igrejas. E quantos povos não alcançados existem, né? Existem um pouco mais de 7.000 povos não alcançados. Então, para cada povo, existem 900 igrejas. E a gente se pergunta por que que, o evangelho ainda não foi pregado, porque a quantidade de povos é grande, porque o número de pessoas que conhecem muito pouco ou não conhecem absolutamente nada do evangelho ainda é baixo, né. Se nós temos em tese, teoricamente, 900 igrejas para cada povo não alcançado, então é algo que nos faz refletir. Mas a gente sabe que, isso não é à toa, né. Nós sabemos que, eh essa luta,
essa perseverança nisso em missões, essa é um tema difícil, né. Eh, Nossa luta não é contra a carne, né, nem contra o sangue, né. Nós lemos, eh na leitura bíblica que está lá em Efésios, capítulo 6 versículo 10, né, que 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 nós devemos nos revestir da armadura de Deus, né. Ao lermos o texto de Efésios 6, né, nós passamos a ter uma percepção de batalha espiritual que estamos enfrentando e da necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus. Então, como cristãos, precisamos entender definitivamente que nossa luta não é contra a carne. Guerreamos, né? Nós guerreamos uma guerra invisível, né, aos olhos naturais, né, porém muito real. E aí nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento enquanto cristãos diante desses embates e desafios espirituais. E aí, quando falamos de missões, né, falamos de vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas através do Evangelho, né? Porém, com isso, vêm os desafios para tornar o alcance da palavra de Deus possível, né? Como a perseguição nesses 67 países, em torno de 67 países, é alto, a única arma que a Igreja de Cristo tem para cumprir com êxito essa missão é a oração, né? E isso precisa estar muito claro para a gente, né? Por mais que haja empenho, talvez em enviar recursos, em ajudar de diversas formas socioeconômicas, né, a oração é quem vai nos dar essa base, vai nos dar essa garantia de êxito para o cumprimento da missão. Tudo bem, no versículo 10, né, do texto que nós lemos no texto de Efésios, né, nós não lemos aqui para ganharmos tempo, né, mas no versículo 10, né, do texto de Efésios, ele vai relacionar quais são as nossas armas espirituais, né? Cinturão, que é a verdade, a couraça, que é a justiça, né, os sapatos, que é a prontidão, e a espada, com palavra de Deus, né. Então, todas as armas espirituais necessárias, né, para que possamos sair vitoriosos estão à nossa disposição, né, para esse enfrentamento. E aí a gente devemos intensificar a nossa oração para esta região que chamamos de janela 10 por 40, tá. É interessante dizer que 2/3 da população vive nesse lugar. É muita gente que conhece muito pouco a palavra de Deus, que conhece muito pouco o evangelho, tá. E como já disse, né, além do fechamento total ao evangelho, muitos desses países encontram-se em extrema pobreza, né, o que acaba potencializando a necessidade do nosso suporte espiritual, né, com as nossas orações e, consequentemente, com as nossas finanças, né. E aí, quais são os principais desafios, né, da janela 10 por 40, né? Por ser uma região que contém a maior parte da população da Terra, né, a necessidade humana dessa região também acaba se tornando bastante elevada, né? Países que estão enfrentando guerras, fome, escassez, enfermidades, deixam toda a população em situação de vulnerabilidade. Situação essa que pode ser alterada pelo poder do evangelho. Além da necessidade humana da população dessa região, a igreja enfrenta desafios para enviar pessoas chamadas para esse trabalho, né? A escassez de recurso humano é grande, né? Nós deveríamos trabalhar mais em nossas igrejas, enquanto líderes, para o desenvolvimento deste trabalho e a capacitação de pessoas para o envio ao campo missionário, né? Não sei
se com você também foi assim, mas ao longo da minha caminhada cristã, desde criança, né, até agora, sempre que abordávamos, né, eh, esse tema de missões, né, eu lembro que sempre é sempre tratado de uma forma talvez um pouco negativa, né, por conta da igreja, né. E eu estou falando aqui de uma forma geral, é claro, né. Parece que o que era sempre ressaltado era de forma negativa, era o lado negativo, né, do envio ao campo missionário, né. O que era ressaltado eram sempre as perseguições, as mortes, as prisões, né, quando na verdade esse é apenas uma parte do trabalho, acaba sendo uma consequência por pregar o evangelho em lugares em que o evangelho é proibido, ok? Então eu sempre percebi, mas aí é uma percepção minha, né, sempre percebi que era sempre ressaltado o lado, negativo, né, e o lado positivo acabava ficando em segundo lugar, né. E a gente precisa mostrar o lado positivo do investimento do campo missionário. Na verdade, pessoas sendo alcançadas pelo evangelho, pessoas sendo transformadas pelo evangelho, pessoas tendo suporte social, econômico. Então, a gente precisa falar dessa parte e ressaltar isso. Porque se a gente frisa muito essa questão do lado negativo, como é que nós vamos incentivar nossos jovens, como é que nós vamos incentivar nossas crianças, nossos os nossos irmãos, né. Então assim, a gente precisa ter um pouco mais de sabedoria ao tratarmos o tema missões, né. Eh E como eu já disse, né, a gente, além de levarmos, né, esperança, né, àquelas pessoas, o trabalho missionário ele vai proporcionar uma série de benefícios, né. Muitas vezes você está levando dignidade para aquela região, para aquelas pessoas, para aquele povo, para aquela aldeia, não é verdade? Você está levando moradia, você está levando educação, saneamento básico, condições que todo ser humano deveria ter, né. E muitas vezes o investimento em missões torna essas condições realidade, tá. E aí nós não podemos resumir missões apenas em perseguições, mortes, prisões, não. Missões é algo muito mais abrangente, é algo muito mais, eh, é algo muito maior do que simplesmente, prisão, perseguição, morte, né. A gente precisa ter uma consciência, de fato, eh, uma consciência, compreender de fato o que significa fazer missões. Olha que interessante, e aí acaba sendo um dos desafios, né, missionários, né, principalmente quando diz respeito a povos não alcançados, né. A renda dos evangélicos de uma forma global, a nível mundial, é algo em torno de 7 trilhões de dólares, algo em torno de 7 trilhões de dólares. É muito dinheiro, na verdade, é um recurso muito grande. Mas se eu te disser que apenas 0,64% é destinado a emissões, 0,64%. Esse valor é em torno de 45 bilhões desse montante. Tudo bem? Ok, 45 bilhões de 7 trilhões é destinado a missões. Dos 45 bilhões, 1% são para povos não alcançados, povos ali que compõem a janela 10 por 40 e de forma mundial também. Tudo bem? Então, dos 45 bilhões, menos de 1%, 450 milhões é destinado
a missões de povos não alcançados. Caramba, né, e que compõem 42% da população mundial ali, né. Caramba, mas assim, é muito dinheiro, né. É uma quantidade de recurso absurda. Se a gente parar para poder pensar numa quantidade tão grande como essa, a gente torna o problema um pouco mais distante, não é verdade? Mas aí você vai ver que eu coloquei ali embaixo que para cada R$ 10.000 que a gente ganha, que eu ganho, que você ganha, né, para cada R$ 10.000, né, e aqui eu me refiro aos evangélicos brasileiros, tudo bem? Para cada R$ 10.000, nós destinamos a povos não alcançados 64 centavos. É algo que precisamos parar para refletir, né. Eh, Destinar 64 centavos de uma renda de R$ 10.000 é algo que realmente, eh, precisa ser visto com cuidado. O que que nós estamos fazendo com os recursos que Deus tem confiado a nós, né? Aonde nós estamos investindo, aonde nós estamos aplicando o nosso dinheiro. É algo que, precisamos dar atenção para isso, ok? Então, além do fato de investirmos menos de 1% em missões, eh, ainda menos ainda desses 1% é destinado a esses povos não alcançados. Então a gente precisa parar e rever muita coisa em nossa vida. E como é de costume, né, assim, conforme eu ia preparando essa aula, ia pegando dados, informações, Deus falou muito ao meu coração sobre isso, né. E por mais que você já ajude, por mais que você já contribua, né, eh, já invista, né, em missões, eh, é necessário que possamos compreender de fato que é necessário que possamos, eh influenciar pessoas sobre a importância de investirmos em missões, porque existem milhares de povos carentes de ajuda, carentes de Jesus, que precisam ouvir o evangelho, que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ser transformados pela palavra de Deus, assim como eu fui, assim como você foi. Então nós precisamos, investir de forma intensa, de forma pesada, quando o assunto é missões. E aí, se você quiser tirar aqui um print dessa tela, fica à vontade para poder compartilhar no seu grupo do WhatsApp, para poder falar na sua igreja, enfim, tá aqui a fonte em que eu busquei essa informação. Você pode correr lá no site deles, Luz e Ação, e pegar lá ainda mais dados que contribuam aí para a explanação da sua aula. Tudo bem? Vamos em frente. Estratégias para alcançar países da janela 10 por 40, né. E aí, os subtópicos da revista foram orando por esses países, evangelizando por meio de ação social e ação médica missionária, né. Dentre algumas estratégias, eu entendo que essa é uma das que a igreja deve se voltar, né, que é a capacitação ministerial de missionários para o campo, né. Como eu já disse antes, a gente eu, né, acabo sempre ouvi muito sobre missões e sempre quando era falado na igreja, eu tinha uma percepção que sempre o lado negativo era muito exaltado, não tanto, como deveria ser o lado positivo do trabalho missionário em relação a missões, né. Então é isso, acho que o investimento em pessoas, a capacitação de pessoas que têm esse chamado, porque é um chamado muito específico, você ir para o campo missionário. Então,
a capacitação dessas pessoas, o ensino bíblico, o suporte, eh, faz toda a diferença para que cada vez mais tenham pessoas dispostas a ir para o campo missionário, seja sozinhas, seja com as suas famílias, né, levar a palavra de Deus a países que carecem, eh, desse ensino, né. E é extremamente importante salientarmos os resultados positivos do trabalho missionário, né. Nós devemos trabalhar para fazer uma ótima propaganda do campo missionário, ao invés de afastarmos pessoas deste propósito, né. Muitas vezes pessoas têm esse chamado, têm esse propósito, têm essa missão, mas por ouvir, eh, às vezes, o lado negativo, né, as consequências de estar num país onde o nível de perseguição é altíssimo, né, e o que pode acontecer com você, às vezes por conta de uma falta de maturidade, né, da nossa parte, né, acabamos afastando essas pessoas daquilo que Deus tem para elas, no sentido de incentivar, né, ensinar, gerar uma compreensão, né, sobre esse chamado, sobre, o chamado de Deus para a vida dela, né, no que diz respeito a missões, né. E como eu já disse antes, né, claro que, nós entendemos que é um trabalho difícil de ser feito, né. É um trabalho em que nós não venceremos senão por meio da oração, porque essa é uma guerra, é uma batalha totalmente espiritual. Né, e a nossa arma estratégica para vencermos esses desafios, vencermos esse impedimento, é a oração, tá. Nós precisamos orar para que Deus levante missionários, precisamos orar para que Deus levante pessoas comprometidas de coração com este propósito, né. Precisamos orar para que Deus nos dê estratégias de alcance da sua palavra. Precisamos orar também para que Deus levante pessoas liberais, né, se comprometam de forma financeira a ajudar a manter e patrocinando trabalhos com fins missionários, obras sociais, né, da qual é uma ótima porta de entrada para a evangelização, né. O suporte social, a ajuda social é extremamente relevante, porque é uma porta de entrada para levar o evangelho, para falar de Cristo, para falar de Jesus. Ok? Então, muitos desses países carecem de suporte socioeconômico, né, por conta da extrema pobreza, né, por conta do descaso dos seus governos. Então, são países que carecem com urgência de uma assistência social, né, e muitas vezes é um trabalho que é desempenhado pela igreja, é um trabalho que é desempenhado por missionários. E que se eu e nem você ajudarmos, investirmos os nossos recursos, nessa causa, realmente nós estamos dificultando ainda mais o desenvolvimento do trabalho, né. Então, nós precisamos levar assistência a todos os tipos, né, de povos, todos os tipos de pessoas, a países, né, principalmente suporte médico, né, a crianças, idosos, né, que são os mais vulneráveis nessas regiões, tá. O subtópico 2 da revista, tem uma frase que me chamou bastante atenção, né, ela diz assim: "A ação social do corpo de Cristo, ela revela o testemunho cristão, como parte do amor e do compromisso com evangelização de toda pessoa cristã", né. Evangelizar por meio de ações sociais é uma estratégia extremamente eficaz, né. E nada mais é que a demonstração do nosso amor cristão pelas vidas que carecem de ajuda, né. Em Romanos 12, versículo 20, nós somos orientados a socorrer, né, principalmente os nossos inimigos, né. Imagine
pessoas que carecem de ajuda, que estão no meio de uma guerra, que estão enfrentando dificuldades financeiras em países onde não é permitido chegar ajuda ou qualquer tipo de suporte. Bom, e para concluir aqui essa lição, eu separei aqui uma frase de John Piper, né, esse senhor que está na tela, que diz assim: "Existem 3 tipos de cristãos quando se trata de missões mundiais: os que vão com zelo, os que enviam com zelo e os desobedientes", né. São 3 categorias de cristãos. E aí, aqui, né, para encerrar, cabe uma reflexão, né. Em qual desses 3 tipos de cristãos eu tenho me enquadrado? Eu me enquadro, né. O que está disposto a fazer missões, o que reconhece o chamado de Deus para a nossa vida, para a minha vida, e está disposto a ir com zelo, a ir com empenho, com perseverança, com fé, em levar o evangelho a povos não alcançados, vencer esse desafio. Será que eu estou me enquadrando nos que enviam com zelo? Será que eu separo uma renda, uma parte, uma porcentagem da minha renda para poder investir em missões, e investir em missionários, investir em povos não alcançados? Será que eu tenho feito isso como se deve fazer? Ou será que eu estou negligenciando essas 2 opções e estou me colocando na categoria de desobediente, né? Será que missões não é importante para mim? Será que missões é preciso é é é responsabilidade do departamento de missões da igreja, não tem nada a ver comigo? Em qual desses, eu me encaixo, né? E é claro que você vai fazer essa reflexão e vai, responder para você, ok? Então, nós encerramos aqui a aula. Essa aula não é uma aula tão aprofundada. Aqui o nosso objetivo é apenas dar um subsídio para a sua lição, é apenas dar um subsídio para que você possa ter, talvez alguns caminhos para poder, agregar no seu ensino, na hora da preparação da sua lição. Tudo bem? Eu quero agradecer aqui você que me ouve, você que ficou aqui até o final. Eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, né. Que Deus continue te usando como instrumento, que você continue sendo um professor de excelência, se aprimorando a cada vez mais, estudando cada vez mais para levar um ensino bíblico refinado para os seus alunos, tudo bem? E que você seja um instrumento, né, bíblico, um instrumento à mão de Deus para levar um ensino bíblico de qualidade para a sua comunidade, tudo bem? Bom, é isso, tá? Se você, não nos segue ainda, vá lá, se inscreve aí no canal, né, ativa as notificações, não deixe de compartilhar esse vídeo, mande lá para quem você acha que precisa saber disso. Precisa ter conhecimento dessas informações e não fique só aqui, tá? Busque informações, pesquise, vai lá no site do Portas Abertas, já vai ter link aqui na descrição aqui no canal, aqui embaixo. Também vai ter link do site do Portas Abertas e vai ter também um link aqui de um e-book também do Portas Abertas também, falando sobre essa lista de perseguição, eh, atual, né, 2023 aqui, lista de países mais perseguidos aí no mundo. Tudo bem? Bom, fique com a gente, nos acompanhe aqui no canal, tem muita coisa boa aqui, tem excelentes professores, um melhor que o outro, então, você vai agregar muito na sua vida espiritual, na sua vida ministerial,
e na preparação da sua lição. Tudo bem? Agradeço aqui, a minha oportunidade mais uma vez e saudações do crente docente.